Gente, esse nosso encontro nós decidimos tornar público, né? Era o encontro que a gente fazia e nós estávamos justamente estudando esse livro, né? Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, e a gente achou interessante abrir, porque ele é um livro muito rico, que serviu de base, assim, para muita coisa na nossa vida. E aí a gente resolveu abrir esse nosso momento com vocês. É verdade. A Bom, gente decidiu compartilhar o nosso estudo, né, Jefferson? E aí a gente está fazendo uma leitura comum, né? Uma leitura como se a gente estivesse lendo só para nós. Então, quem quiser participar será muito bem-vindo e tenho certeza que vai trazer benefício para todo mundo. Esse livro, sem dúvidas, é fonte de muita cura, né? De muita cura, de muito crescimento, de muitas reconstruções. E assim, é incrível, eu acho incrível. E o mais legal é que quando a gente decidiu fazer isso, a gente começou a estudar e naquele dia foi tão bom, foi tão legal e reverberou a nossa semana toda. E aí a gente resolveu tornar público para as pessoas que quiserem, né? isso. Claudinha, você pode começar fazendo aí a nossa respiração de hoje. Vamos começar de uma É maneira verdade. diferente hoje. Sim, A gente gosta muito de fazer uma conexão e é o que a gente já faz no nosso dia a dia aqui, né? Então a gente se reúne e respira por uns instantes. Por quê? Qual que é a proposta? Respirar e se conectar com esse momento presente, com essa leitura e com esse estudo. Então, eu vou convidar vocês aí também, se quiserem fechar o olho ou não, para a gente se conectar por um instante com esse campo aqui, tá? Respira profundamente, relaxa. E conecta com esse momento, com esse estudo, deixa um pouquinho as suas tarefas, as suas outras atividades e vem para cá participar com a gente, tá bom? É isso. A partir de agora já estamos aqui relaxados e conectados. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 1. E sempre a gente vai falar curiosidades sobre a Louise Hay, sobre alguma questão da vida dela, mas aí vocês podem enviar perguntas também, né? Conforme for, a gente vai respondendo aqui no ao vivo, ou depois a gente manda, faz alguma outra forma de responder. Mas se tiverem curiosidades, nos contem que a gente quer saber, tá bom? e aí eu vou começar, né? Uhum. Capítulo 1, em que acredito. E aí é, fala o seguinte: a vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. E aí, quando ela fala sobre isso, ela ela fala o seguinte, que nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade, o que a gente vai viver. Então, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. A gente cocria. E o nosso pensamento é a principal ferramenta para isso, para essa cocriação, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Aí eu vou ler para vocês uma pequena parte aqui. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações, então abrimos mão do nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Então, assim, gente, muitas vezes a gente fica querendo culpar os outros, né, por algo que nos aconteceu, por algo que a gente está vivendo, pelo nosso fracasso. E quando a gente tem a consciência de que os responsáveis pela nossa vida somos nós mesmos, tudo muda. E aí, ela faz uma pergunta que eu acho muito pertinente. Eu convido a vocês a responderem essa pergunta.
qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar, ou todos estão sempre dispostos a ajudar? Qual das duas vocês responderiam? Qual seria a sua resposta? Isso é muito importante. E aí, ela começa a falar de um outro ponto. O universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. E é exatamente, gente, que assim, né, a filosofia ela é muito clara e ela sempre está falando as mesmas coisas, ela sempre está batendo na mesma tecla, né, de formas diferentes, tentando abrir a nossa mente. Então, quando fala que o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que nós escolhemos ter e acreditar, o que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. Então, gente, se a sua resposta foi a pergunta, tem gente querendo me pegar, é mais disso que você vai se conectar. É com pessoas que vão estar ali querendo lhe prejudicar, fazendo coisas para impactar negativamente na sua vida. No entanto, se você escolhe pensar que todos estão sempre dispostos a me ajudar, é mais disso que a gente cria para a gente. É mais disso que a gente se conecta, porque o universo ele traz pessoas com a mesma sintonia que a gente, se a gente está verdadeiramente sintonizado com isso, então as pessoas que têm a mesma sintonia, elas ficam, e as que não têm, se afastam naturalmente. Em seguida, ela vai dando a continuidade, né? Dizendo que o poder universal jamais nos julga ou critica. E aí ela diz: se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Então, nós vamos elaborando crenças, né, ouvindo crenças e elaborando e tornando-as como verdade, né? E aí isso vai nos limitando, vai influenciando na nossa vida, né? Mas, se eu estou disposto a ter uma mudança de atitude e de pensamento, eu posso abandonar, né, as crenças, como Renata falou, né, um pensamento, modificar o pensamento, né, e aí eu posso obter as respostas que eu quero, né. Então, se eu estou disposto a abandonar essas crenças e, por exemplo, afirmar para mim mesmo que o amor está em todos os lugares, que eu sou merecedor, né, que eu posso, que vai acontecer, então eu começo a vibrar numa outra frequência, né? E aí, assim, co-criar isso que eu estou pensando. Um outro ponto que ela fala é: a maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. Então, imagina, vamos prestar bem atenção, né? A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. Então, a gente se constitui nisso, né? Com essas regras rígidas, com essas verdades, com coisas que nós aprendemos lá na frente. A gente vai ver, né? Possivelmente com os nossos pais, mas com as outras pessoas ao nosso redor, né? E aí a gente vai ouvindo certas frases, por exemplo, você não é capaz, você é fraco. E isso a gente vai captando, né? E trazendo isso como verdade. E aí a gente acaba tendo ideias, né, sobre nós mesmos erradas.
e se constituindo nessas ideias. E isso tudo nos vai fazendo muito mal, né? Porque a gente sempre tem uma ideia negativa sobre si mesmo. Então pense, o que isso pode estar fazendo na sua vida? Sempre que você se critica, que tem uma ideia errada sobre você mesmo, que tem medo, o que é que isso provoca na sua vida? Né? É importante a gente pensar nisso para poder ter essa atitude de modificar o pensamento. Tudo bem? Então, agora sou eu. A gente dividiu aqui, gente, as partes, né? No meu trechinho aqui, que eu vou ler para vocês, ela diz o seguinte: quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida, através das reações dos adultos à nossa volta. E dessa forma, né, nós aprendemos como lidar com a vida, como sentir, como lidar com as nossas emoções, né? E aqui tem algumas afirmações que ela propõe que a gente acaba internalizando nesse modelo aí de ouvir os adultos à nossa volta e criando as nossas próprias ideias a respeito de nós mesmos. Então, uma das frases diz assim: eu nunca faço nada direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Então, essas crenças, né, esses tipos de crença, criam uma vida frustrante. Por quê? Porque é a partir disso que você vive a sua vida, acreditando que você não é capaz, como o Jefferson já falou, e a Rê também, né? Acreditando que você não vai conseguir, que você não tem direito, né? Nem de sentir raiva, que quem sente raiva é uma pessoa má. Existem várias questões que a gente pode abordar aqui, mas eu escolhi falar um pouquinho sobre a questão da raiva. Eu trabalho com uma metodologia aqui, uma mentoria que eu criei, que a pessoa tem que expressar a raiva. E a Louise Hay também tem esse trabalho com a raiva no retiro e nos workshops. A pessoa tem que primeiro se permitir, ela se permitir sentir aquela emoção que não é uma emoção tão bonitinha, mas é uma emoção que está bloqueando ela, porque enquanto ela não se permite olhar para essa raiva ela está emitindo uma frequência, né? Como o Jefferson falou da frequência, os sentimentos, eles emitem frequência, e a frequência da raiva é uma frequência negativa. Mas como eu me liberto da raiva? Primeiro eu tenho que sentir a raiva, perceber onde ela está. E às vezes a raiva é por pessoas próximas, pessoas que a gente ama, que a gente acha absurdo falar, mas como que eu vou ter raiva dessa pessoa que cuidou de mim, que me amou tanto? Não posso. E na verdade é uma raiva infantil. É a raiva da sua criança interior que lá na infância se sentiu podada quando os pais colocaram regras, né, impuseram limites necessários, mas a criança não entendia, então ela interpretou, sentiu a raiva, encapsulou a raiva, virou uma emoção tóxica e está aí dentro. Então aqui nesse trecho a Louise Hay vai nos alertar sobre essa questão de que a gente aprende, a gente vivencia muitas questões da infância que refletem na vida adulta. Então olhar para raiva é uma sugestão aí. Se você percebe que está sempre irritado, aborrecido, e quando alguém fala, você já responde, tem uma ação reativa, né, diante das questões da vida, talvez você tenha raiva embutida aí. Talvez seja o momento de olhar para isso, tá bom? Outro trechinho que eu vou ler para vocês quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar, onde passamos a nossa infância. Isso não é bom ou mal, não é certo nem errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos, né? Com nossas mães ou pais, ou o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou ao seu pai. Essa é uma pergunta do livro.
também nos tratamos da forma como nossos pais nos tratavam. Então, essa parte aqui de que a gente se trata como a gente era tratado é muito interessante. Vale a pena olhar para isso. Então, por que que você se trata de determinada forma? Tem gente que fala assim, eu sou burro mesmo. Eu não consigo. Ela fala isso de uma forma tão automática, já perceberam? A pessoa fala, ela nem sabe de onde veio aqui. Pode ser de algumas dessas frases que a gente ouviu lá na infância e que a gente internalizou como verdade, né? Ou então, tem gente que fala, a gente normalmente procura um parceiro romântico parecido ou com o pai ou com a mãe, para que a gente tenha aquele sentimento parecido com o sentimento da criança, que ela se sinta confortável. Não é bom muitas vezes, mas é conhecido, é aquilo que você já estava habituado lá na sua rotina, na sua infância, tá? Então, observar realmente para isso. Só mais um comentário que às vezes tem gente que fala, ai, mas eu não posso fazer tal coisa. E eu pergunto, por que você não pode? E a pessoa fica assim, ela fala, não, mas eu não posso. Daí eu falo, viu, sabia que a mamãe agora não se importa mais? Faça essas brincadeiras, mas para a pessoa perceber que ela está repetindo um padrão que não faz mais sentido, tá bom? Então é isso. E assim, uma coisa que eu gostaria de falar, quando Claudinha falou em relação à raiva, e que existem alguns exercícios que a gente pode fazer para trabalhar a raiva, e que Luiz e Rei, inclusive, fazia esse exercício, mesmo tendo chegado a um nível de crescimento grande, ela continuava fazendo, e assim. Ela dizia que fazia, mesmo se ela não soubesse do que ela estava sentindo raiva. É você socar travesseiro. É você socar travesseiro, é você pular numa cama elástica, é você de repente estar dentro do carro e você gritar. Tudo isso, gente, são exercícios de raiva. Aí cada um vai ver o que se adequa melhor. Eu não gosto de gritar, eu prefiro socar travesseiro. E não precisa muito tempo. 3 minutinhos cura, gente. Eu, com esse exercício, eu curei uma dor que eu tinha no meu ombro. Depois, em outro momento, eu conto aí para vocês. E aí, outro ponto é o seguinte: entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas, e de maneira nenhuma eles poderiam ter nos ensinado algo que não conheciam. E eu acho isso sensacional, porque quando a gente olha dessa forma, né, para os nossos pais ou para os nossos cuidadores, a gente começa a compreender, gente, que tudo que eles fizeram, que tudo que eles nos deram, era tudo que eles tinham, era tudo que eles sabiam. Então, a pessoa não pode dar o que não tem. E muitas vezes, algo que ajuda muito quando se tem uma mágoa muito grande, né, do pai, da mãe, dos cuidadores, procura saber como é que foi a infância deles, o que foi que eles viveram, que aí, dessa forma, a gente consegue compreender melhor e de repente fica mais fácil da gente perdoar. O próximo ponto é um complemento desse que Renata falou, né? Ela diz: acredito que escolhemos nossos pais. Então, aqui eu quero primeiro fazer uma ressalva, né? Que eu acho essa parte mística, porque, assim, se parece com uma certa doutrina, né? Onde a gente, eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas não necessariamente todas as pessoas acreditam nisso, né? Mas é uma perspectiva interessante, né? Então, nós nascemos, né? Estamos no planeta com que intuito? Um dos intuitos é aprender alguma lição específica para avançar no campo espiritual e evoluir, né? Então, a Louise Hay,
acredita que nós escolhemos o casal que reflete um padrão que nós estamos precisando trabalhar. Então, nós estamos aqui, né, no planeta para trabalhar um determinado padrão que nós estamos precisando ainda trabalhar, né? E é muito interessante a gente não culpar, né, os nossos pais por tudo, como Renata falou. Eu até lendo essa parte, me lembrei daquela música, né? Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É uma música de Legião Urbana, né? Então, assim, a gente não deve jogar essa culpa porque, segundo a teoria, né, nós nascemos justamente para aprender certas coisas que nós vivenciamos, né? Então, vamos pensar, né? Olhe, vamos parar um pouco e pensar no passado, né? Quantas vezes você passou pela mesma experiência, né? Quantas vezes você passou por aquela experiência e depois você passa de novo e diz, eu já passei por isso, eu já passei. Não, eu sempre passo por isso, né? Então, porque nós criamos e recriamos essas experiências. É a repetição do padrão de experiências, né? Inclusive, experiências que reforçam os nossos sistemas de crença, como nós estamos vendo aqui durante a live, né? Então, por exemplo, eu não sou merecedor de um relacionamento bom. Então, aí você vai criando e recriando experiências que vai fazendo com que você confirme para você mesmo, né, que você não tem direito a uma experiência de amor, por exemplo, exitosa. Então, nós sempre estamos criando e recriando experiências que nos façam repetir um padrão, né? Mas isso pode ser mudado, Isso. né? Muito bem, é verdade. Que é o que a gente está, né, trazendo aqui. Tudo bem? Então, vou eu agora. Olha, para complementar aí o que a Rê falou, né, e que o Jefferson trouxe, o meu tema é: o ponto do poder está sempre no momento presente. Então, olhe como a filosofia da Louise Hay é interessante. Eu, pessoalmente, gosto de acreditar nela. Como o Jefferson bem disse, não vai ser para todo mundo uma verdade absoluta, porque nem existe verdade absoluta, né? Mas ele tem escolhas e eu escolho acreditar que funciona exatamente assim, que a gente escolhe o pai, a mãe, que vai nos trazer para essa vida e que tem lá os padrões que a gente precisa lidar e desenvolver. É assim que eu gosto de acreditar. Mas, então a culpa é dos pais? Claro que não, né? Então, se eu escolhi esses pais, eu já sabia, eu como alma, né? Talvez você acredite nesse modelo aí que eu estou propondo, talvez não, mas a Louise Hay traz isso no livro. Talvez eu como alma já soubesse de tudo que eu ia vivenciar aqui. Então, esses pais são os pais perfeitos para mim, né? E ninguém nasce na barriga errada, eu gosto muito de falar isso. As pessoas pensam que os pais são isso e aquilo, mas a gente não nasce na barriga errada. Eu acho que Deus, né? Quem acredita em Deus também, não sei se todo mundo acredita, mas eu acredito que quando a gente nasce, a gente não nasce no endereço errado, né? Que essa criança veio exatamente para a barriga que tinha que ser, com aquele pai que tinha que ser. Então, a partir disso, o que eu vou fazer? E agora, então, o que eu faço? É tudo responsabilidade minha, o pensamento é meu, né? Eu sei que fui eu que escolhi, e agora para resolver? Então, eu vou trazer esse ponto que o ponto do poder está sempre no momento presente. Mesmo que todo esse período da sua vida você nunca tenha entendido, nunca tenha tido a noção de como funcionava, né, o processo todo de criação a partir dos pensamentos, sentimentos, mas agora você está tendo contato com isso. Então, você pode mudar a partir de hoje. Qual seria o primeiro passo? Né? Algumas pessoas me perguntam, se você fosse orientar alguém que nunca passou por nada assim, não conhece a filosofia, o que você diria para essa pessoa, antes de qualquer coisa? Comece a observar seus pensamentos. Se você tem pensamentos de perseguição, do tipo, nada dá certo para mim, tudo sempre acontece comigo,
Eu sou uma pessoa muito desastrada, eu sou pessoa, sabe, afirmações e pensamentos negativos sobre si? Eu convido você a mudar um pouco esse padrão, a procurar olhar para você com mais amorosidade, com mais amor de Deus, né, com amor verdadeiro, que é o amor genuíno, não é o amor romântico. Começar a olhar para você como um ser humano que está em processo de aprendizagem e começar a mudar a partir de agora. Pequenas frases. Observou que tem uma frase assim, opa, vou mudar essa frase para uma frase positiva. E aí, a partir dos pensamentos, os sentimentos mudam, a sua vibração muda. Sabe aquela pessoa que só atrai coisa ruim, fala ainda que tem aquele ditado do urubu, né? Que quando tá cagado, o outro, né? Então, porque a pessoa, ela continua vibrando no negativo. Aí, então, só coisas negativas vêm. Se ela começar a mudar esse padrão, ela pode atrair pessoas e situações diferentes, tá? É uma sugestão. Aqui tem um trechinho que eu quero ler para vocês rapidamente, que é: o importante neste momento é o que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão o seu futuro. Seu ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Preste atenção no que você está pensando neste instante. É positivo ou é negativo? Você quer que esse pensamento crie o seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. Tá bom? Outro ponto, né, é o seguinte: a única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento, e um pensamento pode ser mudado, porque, gente, cada pensamento que nós temos cria uma emoção, né? E essa emoção é o que nos liga ao mundo exterior. Então, se a gente tem um pensamento, se a gente escolhe ter pensamentos positivos, consequentemente, nós vamos estar recriando para nós sensações boas. Quando a gente pensa algo positivo, quando a gente, de repente, está sonhando com algo, realmente aquilo cria uma emoção que é muito gostosa. E aí, consequentemente, a gente se conecta ao mundo com isso. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa energia chega antes da gente, em todos os lugares. E que isso está consequentemente, totalmente ligado ao que pensamos. Então, a gente pode escolher, gente, vamos escolher ter pensamentos positivos. É uma questão, assim, de colocar em prática, sabe? De ir se habituando a uma forma diferente de funcionar. E é possível. Esse outro ponto é um complemento disso que Renata falou, né? Ela diz: acredite ou não, escolhemos os nossos pensamentos. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que realmente nós escolhemos os pensamentos, alguns pensamentos, e às vezes nós escolhemos repetidamente pensamentos que nos colocam sempre para baixo, sempre com uma crítica, uma negatividade, né? Então, antes da coisa acontecer, eu já projeto que não vai dar certo, ou eu já projeto que eu não sou capaz, ou eu já projeto que eu não sou merecedor, né? Ou eu já projeto que a vida não me ama, né? Ou eu já coloco a culpa em alguém. Então, ou seja, eu saio desse movimento de olhar para mim, de ter pensamentos positivos, de merecimento, né? Para ter pensamentos de medo, de raiva, de ódio, de crítica contra si mesmo, né? E aí ela diz que nós podemos escolher trocar. Gente, não é fácil.
né? Mas é plenamente possível. Então, a gente já fez até um exercício que é toda vida que você tiver um pensamento negativo sobre si, você transformar esse pensamento em algo positivo, né? Então, ao invés de se criticar, você ressignifica esse pensamento. Ao invés de sentir, ao invés de ter um pensamento negativo, você troca, né? Não, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Então, ela diz que, acredite ou não, nós escolhemos os nossos pensamentos. Então, vamos ter cuidado com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos projetando para a nossa vida, né? Porque, como Claudinha falou lá no... você vai querer que esse pensamento crie o seu futuro. Você vai querer que o que você pensa hoje, ou uma raiva, uma mágoa, uma dor, lhe acompanhe pelo resto da sua vida, né? Então fica aí a reflexão para todos nós. Isso é muito forte, né? Se a gente for realmente tomar ciência de tudo que passa pela nossa cabeça e começar a dar atenção para isso, a mudar esses padrões, muita coisa vai mudar. Com certeza a gente vai começar a vibrar de forma diferente e começar a atrair situações diferentes. Olha, o próximo item é a crença mais profunda em todos com que trabalhei, abre aspas, não sou bastante bom, fecha aspas. Essa é a frase do trechinho que eu vou ler aqui a respeito dentro do livro, né? Mas no processo terapêutico que ela propunha, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso, porque durante o livro ela traz algumas etapas de como ela atendia, de como funcionava. Ela apresenta para nós essa ideia de que a maior parte dos clientes que ela atendia, na raiz da questão, sabe, a crença mais profunda, era que a pessoa não se sentia boa o bastante, não se sentia capaz. E, de um modo geral, quando a gente pergunta, né, vocês devem fazer isso também, às vezes eu pergunto para a pessoa, mas você se sente merecedor? Você acha que você é capaz? Sim. Então, até se alguém perguntar no modo racional, a gente vai responder sim, eu me sinto capaz, eu me sinto bom. Mas aí você começa a aprofundar em umas perguntinhas inteligentes e você vai perceber que, em essência, as pessoas não acreditam que elas são boas o bastante. Elas não acreditam que merecem ser felizes ou receber alguma coisa boa. Então, é isso que a Luiz traz aqui, ó. Muitas vezes, acrescentamos a essa ideia de não sou bom o bastante, o seguinte: eu não faço bastante. Por que você não é bom o bastante? Ah, porque eu não consigo fazer o suficiente. Ou, eu não mereço, né? E essas frases, aqui tem uma pergunta. Essas frases soam como? Essas frases soam como você está sempre dizendo, deixando implícito ou sentindo que você não é bom o bastante? E aí, se isso for positivo, a resposta for sim, né? A pergunta é, mas não é bom bastante para quem? E de acordo com os padrões de quem? Normalmente, gente, essas crenças que estão num nível muito subconsciente, né, que está lá bem, eu falo que está lá bem soterrado, né, dentro do nosso subconsciente, elas estão representando alguma pessoa do nosso passado, algum cuidador da infância. Quem disse que você não era bom bastante? E às vezes aquele cuidador, né, como vocês bem já disseram, eram pais que queriam o melhor para os seus filhos. Só que eles achavam que questionar, que dizer que você não era bom, podia ser uma maneira de fazer com que você melhorasse, né? Então, não é para você olhar agora, já descobri, já sei quem é o responsável. Não, né? Porque isso tira o nosso poder. A Louise Hay tem um outro livro que ela chama, o título é O Poder Dentro de Você. Então, a proposta justamente é descobrir o que está... Travou, Claudinha? Não. Está travado aí? Ou sou eu que travei? Desculpa, acho que foi você. Eu entendi bem ela. Até agora, não travou aqui, não.
Não, travou agora um pouquinho, mas eu Ah, acho que então de repente foi eu. Foi a minha. A ideia, então, Rê e Jefferson, espero que estejam me ouvindo bem aí. estou. A ideia para concluir é a seguinte: quando eu coloco a culpa em alguém, eu tiro o poder de dentro de mim. Se eu tenho autorresponsabilidade, eu tenho meios para solucionar. Então, eu tenho meios para olhar para mim, me valorizar. Eu faço muito exercício da criança interior e na filosofia da Louise Hay, ela fala bastante também da criança interior, que é acolher essa criança interior e contar para ela que está tudo bem, que naquele momento foi como foi, né? Mas que hoje você pode olhar para isso com amor e se acolher, né? E perdoar e entender aquela situação com aquelas pessoas, tá? Então, a proposta é essa, tá bom? Agora, Renata. Outro ponto aqui, né, da metodologia é: vejo que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problema do que qualquer outra coisa. Gente, quanto mais ódio e culpa a gente tem, menos funciona a nossa vida. Então, são padrões que não nos levam para frente, são padrões que nos colocam para baixo e que, inclusive, criam doenças na nossa mente e no nosso corpo. Então, assim, gente, o ressentimento é você sentir duas ou muito mais vezes, ou ficar ressentindo algo que lhe aconteceu e que você não gostou. E guardar aquilo, e aquilo cria mágoa. E mágoa é má água. Então, ressentimentos, segundo Luiz Rey, o ressentimento abrigado por um longo tempo pode devorar o corpo e se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica como hábito permanece muitas vezes. Desculpa, gente. A crítica como hábito permanente muitas vezes leva ao aparecimento da artrite. E a culpa sempre procura punição, e a punição cria dor. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como a calvície, a úlceras e até mesmo dores nos pés. E aí, gente, eu venho dividir aqui com vocês que, assim, que na metodologia de Louise Hay, ela conseguiu comprovar isso, né? O quanto que o ressentimento e a culpa, quando eles são dissolvidos, eles podem nos curar, sabe? E a forma da gente fazer isso é a gente trabalhando o perdão dentro da gente. É fácil? Não. Mas nada na vida é fácil, mas é possível. E a gente pode conseguir. E segundo a metodologia, ela diz assim que para a gente perdoar, é, basta a gente estar disposto. Já é um primeiro grande passo. Quando a gente está disposto a perdoar e a gente começa a realmente viver isso, o universo vai criando situações que vai nos ajudando a isso, né? E vai nos ajudando a não criar doenças no nosso corpo e na nossa mente. Pois é, vejam que coisa interessante, né? Como os padrões influenciam na nossa saúde física, mental, né? Esses pensamentos, as nossas repetições. Então, veja como tudo isso está presente, né? E aí, no próximo ponto, ela diz: podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Então, podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Então, impressionantemente, nós temos uma relação muito forte com o passado. Mas vamos pensar bem: o passado já passou. E a prisão nesse passado pode nos adoecer, como Renata falou, né? Então, nós não podemos nos punir no presente porque alguém
nos fez mal no passado, ou porque uma coisa nos machucou no passado. Então, o que nós poderemos fazer? O que nós poderíamos fazer? É justamente começar a trabalhar uma ressignificação do pensamento, uma ressignificação do que aconteceu, né? Porque, pense bem, se nós sempre escolhermos o lugar de vítima indefesa, né, e que tudo é inútil, a vida com certeza vai nos apoiar nisso, vai reforçar isso, né? E esses pensamentos vai nos provocar algo. Pense quando você tem uma raiva de alguém, né? Essa emoção, o que é que ela gera em você? É uma coisa positiva ou uma coisa negativa, né? E as crenças negativas, que nós vimos várias aqui, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não mereço, né? Elas podem nos levar a lugares muito pesados. O passado, inclusive, né, pode nos levar a lugares muito pesados, né? Então nós precisamos ressignificar. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E como Renata bem falou, o que é que eu preciso estar, né, fazer? É estar, pelo menos, disposto, né, querer mudar a nossa atitude com relação ao passado, né, e com relação àquilo que a gente acredita de negativo sobre nós mesmos, né? Então, nós podemos mudar a nossa atitude em relação ao passado. Basta estarmos dispostos, né? Sim, quando a gente se depara com pessoas assim resistentes a essa mudança, né? Normalmente o discurso é esse. Mas eu não consigo, aquilo lá foi demais, aquilo que a pessoa me fez é absurdo, eu nunca vou conseguir me desprender, né? Ou perdoar aquela pessoa. E aí o meu próximo item é, para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar, que é exatamente o que a Renata já tinha dito também, e que você reforçou. Então, eu atendi uma pessoa um tempo atrás, e a pessoa estava com uma série de questões para resolver, né? E estava afetando a vida dela, então ela tinha que olhar para aquilo. Aí ela falou, ela fez uma espécie de uma lista, ó, isso aqui eu consigo, isso aqui eu estou olhando, essa pessoa já estou quase perdoando, mas tem aquilo lá que aconteceu que eu nunca vou conseguir. Quer dizer, ela já decretou que ela não vai, que aquilo vai ficar amarrado nela eternamente, porque quando a gente perdoa alguém, a gente se liberta daquilo. A gente, inclusive, se liberta daquela pessoa, daquela dor, né, daquela situação que estava afligindo a gente. Então, pegando aí o gancho de vocês e o trecho que vem aqui, o principal é você estar disposto. Tá? Então, o primeiro passo, qual é? Bom, eu não consigo, é demais para mim, aquilo foi horrível. E entenda que a gente sabe que existem coisas extremamente horríveis, né? Nós não estamos aqui pregando um conto da carochinha ou uma vida de Poliana, né? Que a gente vai fingir que as coisas não aconteceram e vai começar a olhar só para o positivo, que a gente chama de positividade tóxica, né? Não é que o povo fala aí pela internet. A nossa proposta não é essa. Inclusive, a gente já falou até, né, no momento que você tem que olhar, reconhecer a dor, olhar, reconhecer a raiva. Então, a gente está sendo realista. A Louise Hay, em nenhum momento, ela propôs que ficasse todo mundo delirando e achando que tudo é lindo e cor-de-rosa. Não é isso. Mas eu quero uma vida melhor. Eu quero uma emoção melhor no meu dia a dia. Eu não quero acordar todo dia morrendo de raiva, sentindo angústia, sentindo raiva e não conseguindo perdoar as pessoas. Não é essa a nossa meta de vida, né? Então, para quem está aqui na nossa live, provavelmente já chegou nesse nível de que está olhando para tudo que está dando errado e resolveu fazer alguma coisa diferente para ver se melhora. Então, a gente tem essa sugestão, essa receita. Comece a se colocar numa posição de eu estou disposto.
Eu estou disposta. Eu não sei como vai ser, eu nem acredito muito, né? Tem gente que não acredita. Quando comecei com a filosofia da Louise Hay, eu não acreditava. Comecei a escrever as afirmações lá de uma maneira mecânica, sem nenhuma perspectiva. E acabou que minha vida mudou completamente. Então, a nossa proposta é: esteja disposto. Tem até um exercício dela que é uma afirmação, se eu não estou enganada, que você olha no espelho, coloca a mão na garganta e fala: eu estou disposta a fazer diferente. Eu estou disposta. Eu faço esse exercício. Inclusive, eu não lembro se é exatamente assim a frase, mas é: eu estou disposta a dissolver a raiva. Eu estou disposta a dissolver a dor. Então, eu olho no espelho, coloco a mão na garganta e faço até agora. Como a Renata contou, a Louise Hay fazia o exercício da raiva até pouco antes dela morrer, sendo a pessoa que escreveu todos os 27 livros, né, e desenvolveu a teoria que ela conseguiu desenvolver, a metodologia. Então, nós, pobres mortais, vamos continuar fazendo eternamente e funciona, tá bom? Essa é a minha ideia. E assim, é, a filosofia, ela acredita fielmente que a gente pode escolher, né? E eu penso que quando a gente não muda, a gente fica o tempo todo andando em círculos, andando em círculos. Então, assim, é mais inteligente a gente tentar algo diferente para ter resultados diferentes, porque mais uma vez, gente, eu falo, quando a gente pensa, quando a gente pensa e consequentemente sente coisas boas, a gente constrói coisas na nossa vida, a gente consegue criar vínculos afetivos mais verdadeiros, né? Mais realmente gostosos de se vivenciar. A gente consegue tudo o que a gente quer, porque a gente termina co-criando. Então, assim, se a gente entende que a gente tem o poder de mudar o nosso pensamento, isso é muito rico, sabe? Isso é muito libertador, inclusive. Exatamente. Nós vamos comentar agora, né, para fazer o fechamento, o outro ponto, o último ponto desse capítulo, né? Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Olha que coisa interessante, né? Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Para começar aqui a falar, eu queria propor uma coisa que ela até propõe, né? Uma simples pergunta que é muito difícil, né? Quem é a pessoa mais difícil de você perdoar? Então, a resposta que você der é justamente essa pessoa que você precisa começar a perdoar, né? E ir soltando e desistindo disso. Mas é preciso estar disposto. Lembre-se sempre disso, né? E aí não tem a ver com desculpar um comportamento, né? Isso aí é outra questão, né? E só mais um detalhe, a gente precisa pensar que quem está do outro lado também sofre. Pense nisso, né? Até, Olha, sobre essa. Pode, pode ir, depois eu falo. até porque uma pessoa que de repente ela faz mal ao outro, que ela prejudica o outro, essa pessoa não está vibrando numa frequência legal. Então, provavelmente é uma pessoa que tem várias questões a serem vistas. Então, sabe, e outra coisa, como o Jefferson muito bem falou, perdoar é você soltar. Isso não significa que você vai querer continuar convivendo com aquela pessoa. Não, de forma alguma, mas é você tirar um peso que não foi você que colocou em cima de você. Então, é você deixar com o outro o que é dele seguir seu caminho. É fácil, não, mas nada na vida é fácil, mas é possível. É possível. Então, ó,
a frase da última parte aí é: todas as doenças têm origem no estado de não perdão. E aí a gente está focando bastante no não perdão ao outro. Mas tem uma das doenças que ela... Porque eu não sei se nós já comentamos que no final do livro tem uma lista com um padrão mental que causa determinada doença. Então, cada doença tem um padrão mental que pode criar. Ela não diz que é 100%, mas 90 e tantos por cento, né, daquelas ideias que você carrega, que você cultiva na sua mente, pode desenvolver determinadas doenças. Então, um pouco antes, a gente falou sobre artrite, acho que foi a Renata que falou. A artrite, na causa provável, ela é assim: sentindo-se sem amor, crítica e ressentimento. E eu estou falando da artrite porque eu tive artrite por muito tempo e eu tinha um padrão de autocrítica muito severo. E não só de autocrítica, eu era uma pessoa crítica, porque a pessoa crítica, ela fica lá o tempo inteiro julgando, criticando as pessoas, criticando a si mesmo. Então, o padrão de pensamento da crítica, ele é bem... ele acaba gerando, né, nas pessoas esse comportamento e acaba trazendo para elas doenças que são geradas a partir da falta de perdão consigo mesmo. Então, quem se critica o tempo inteiro, quem se condena, se sente culpado, né, se sente não merecedor. O que ele vai gerar, né? Ele vai gerar situações e vai criar as doenças compatíveis com essa falta de amor e de compreensão para si próprio, tá? Então, eu hoje não tenho artrite, queria contar isso porque eu acho fantástico, quando a gente dá um depoimento real, né, para as pessoas saberem que é possível. Mas hoje, quando eu começo com aqueles pensamentozinhos que vêm criando ideias que são negativas a meu respeito, ou a respeito de outras pessoas, né, eu começo a me conectar comigo mesmo, fazer as perguntas inteligentes: é verdade isso? Tem sentido isso? Por que eu estou pensando isso? Né? Começo a cuidar desses meus padrões de pensamento. Se for falta de perdão, que normalmente vai aparecer aí a hora que você começa a refletir, né, consigo mesmo ou com alguém, vai dissolvendo esse tipo vai trazendo, né, essa disposição em perdoar, para dissolver esse sentimento de crítica contra mim e contra o outro. É assim que eu faço. Então, já faz mais de 5 anos que eu não tenho nenhum sintoma da artrite. Eu tinha os dedos, já estava tudo entortando, né? Porque a artrite na mulher, ela vem nas juntas, né? No dedo, principalmente da mão. E aí, na última consulta que eu tive, depois de muito tempo, eu voltei no meu reumatologista. Antes de mostrar a mão, assim, ele falou... Eu falei alguma coisa, ele falou: entortou os dedos. Entendeu? Então, a perspectiva era essa. O diagnóstico, o futuro era esse. E aí eu falei para ele: não, nem pensar. Daí mostrei minha mão, toda feliz, né? E falei para ele que eu não tinha mais nada, nem ele acreditava. Então fizemos os exames clínicos para confirmar e, dissolvendo a crítica, eu consegui eliminar a artrite. Essa é a minha sugestão aí. Então, todo padrão de não perdão, né, que é a sugestão aqui, pode estar, às vezes, voltado para si mesmo. Ficar de olho aí, se você é uma pessoa que se critica muito também. Tá bom? E muitas vezes, né, a gente termina sendo tão compreensível e benevolente com o outro, mas com a gente mesmo, a gente está o tempo todo ali se criticando, se cobrando uma perfeição. E isso, gente, nos distancia do nosso amor por nós mesmos, que é uma coisa fundamental. E é outro ponto que Luiz Rei fala muito, porque se a gente não se ama verdadeiramente, a gente pode conquistar tudo na vida, mas aquilo só vai representar uma euforia momentânea. Agora, quando a gente realmente se ama, aí tudo é diferente. É verdade. Esse ponto é importante, né? Porque justamente ela traz esse trabalho do amor ao eu, né?
de a gente amar, aceitar, aprovar a si mesmo, né? Porque isso vai criando um espaço de segurança, de confiança, de merecimento, né? De aceitação. É até dois dos itens da filosofia, né? A autoaprovação e a autoaceitação. E como é que a gente pode começar? Parar de se criticar, a ser gentil, seja gentil com você mesmo, né? E aí ela termina fazendo uma pergunta interessante. Você esteve se criticando por todo esse tempo, por todos esses anos. Deu certo, né? Então, tente fazer o movimento contrário e veja o que pode acontecer, né? É isso, né, Gente, gente? Nós então é estamos isso. caminhando para o final, né? Estamos nos encaminhando para o final, né? A gente quer dizer que é isso mesmo, é esse bate-papo gostoso, né? Onde a gente compartilha aqui as experiências da nossa leitura com este livro. Você pode curar a sua vida, de Luiz e Rei, certo? E Tem aí a outras gente termina. edições, né? Sim, tem outras edições, né? Eu acho que essa daqui é a mais, se eu não me engano, essa daqui é a mais nova. Eu acho que essa é a mais nova. Eu acho que essa é a mais velha. É verdade, é verdade. Da Rê é mais velha, a minha está no intermediário, mas tem outras, viu? Eu já vi de várias edições. Bom, Eu tive várias, é que eu dou tudo que eu. e aí É isso. a gente termina sempre com a leitura, né, do final do capítulo, certo? E E pode vamos, ser também uma meditação, né? isso, que a gente pode transformar em uma meditação. E aí eu vou ler aqui para vocês. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim cada momento de cada dia. Abro-me à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim, e que seja o que for que eu precise, vem a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Tudo está bem no meu mundo. E é assim que Obrigada, essa primeira Jéssica. parte termina, né? Tudo está bem no meu No meu mundo. mundo. Tudo vem a Sim. mim no momento certo. A gente pode pegar essas frases aí para passarmos a semana, né? E essa pode ser a afirmação, né, da semana, porque a gente estava fazendo assim também. A gente deixava duas afirmações que eu estou colocando aqui, ó, as afirmações, cada encontro. Então, eu acho que essa pode ser uma afirmação. Tudo está bem No meu mundo, em e meu tudo vem a mundo mim no momento certo. e com facilidade e glória. Combinado. Vamos aí Então, vibrar fica nessa aí a dica, né? afirmação, né? Vamos encerrando, porque senão não Vamos consegue encerrando. gravar, né? Então, Eu ia Obrigada a gente, dizer, você. obrigado por esse encontro maravilhoso. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um grande abraço, que a semana seja repleta de muitas bênçãos, de muita coisa boa, né? Muitas amém. bênçãos. Foi incrível, amei. Obrigada, pessoal Grande Obrigada, que falou no beijo. gente. chat, né? Que a gente não Obrigada, comentou. Muito obrigada a obrigada. todos que estiveram aqui também com a gente. É. Beijo. Beijo.